Cálculo A. Derivadas pelo uso das regras. Exemplos 2. Derive. Item A. Y. x3 sobre 1 menos x2. Função quociente. Então, iremos aplicar a regra do quociente, na qual solução y' a de baixo vezes derivada da de cima, 3x2, menos a de cima vezes a derivada da de baixo, menos 2x. Derivada de x2, 2x. Sobre 1 menos x2 ao quadrado. A derivada, a aplicação da regra, ela se encerraria neste passo. A partir de agora é apenas aritmética, ok? Aplicando a distributividade, 3x2 menos 3x4 mais 2x4. Repetindo, para conferir, distributividade 3x2 menos 3x4 menos com menos mais 2x4 sobre 1 menos x2 elevado a 2. Menos 3x4 mais 2x4 menos x4 mais 3x2 sobre 1 menos x2 elevado a 2. Poderia colocar o x2 em evidência, mas não vai cancelar, então, tanto faz. Lá na frente, quando a gente for fazer gráficos, a gente vai tentar chegar ao máximo da função simplificada para facilitar alguns cálculos, mas nesse momento apenas a expressão da derivada. Vamos ao item B. No item B, nós temos outra função quociente. Então, esta é uma bateria de exercícios para o aluno aplicar de forma exaustiva as regras, de forma a memorizá-las, torná-las mecânica o seu uso, ok? Item B, y igual a T2 mais 2, T4 menos 3T2 mais 1. Y' a de baixo, T4 menos 3T2 mais 1, vezes a derivada da de cima, 2T, menos, que é da regra, vezes a de cima, vezes a derivada da de baixo, 4T3, menos 6T mais 0. Repetindo, a de baixo, vezes derivada de cima, 2T, menos a de cima, T2 mais 2, vezes a derivada da de baixo, 4T3, menos 6T, mais 0. Ok. Sobre a de baixo ao quadrado. A derivada, a aplicação da regra, encerra por aqui, ok? A partir de agora, apenas aritmética, para simplificar a expressão. Vejamos, não tem nada em evidência, então vamos aplicar distributividade, ok? 2T5 menos 6T3 mais 2T. T4
4t5 menos 4t5 menos com menos mais 6t3 mais 6t3 mais 8t3 menos 12t, menos com menos mais 12t. Vou só recapitular aqui, porque tem um sinal, né? Então vamos lá. T2, 4t3, 4t5, menos com mais dá menos. T2 com 6t, 6t3, menos com menos mais, ok? 2 vezes 4, 8t3, mais com menos, então aqui é menos 8t3. 2 vezes 6 dá 12t, menos com menos, mais 12t. Por isso que é bom a revisão, ok? Eu vou apagar aqui só para mais 12t, né? Sobre t4 menos 3t2 mais 1 elevado a 2. Vamos em cima fazer a redução dos termos semelhantes. 2t5 menos 4t5 menos 2t5 menos 6t3 mais 6t3 cancela menos 8t3 2t mais 12t mais 14t. Pronto. Não sobrou ninguém, todo mundo grifado, ok? Então, reduzimos todos os termos semelhantes. E sobre t4 menos 3t2 mais 1 ao quadrado. Eu tenho t aqui em evidência, no numerador, mas se eu colocá-lo em evidência, não vou cancelar, ok? Na verdade, eu tenho 2t, né? Mas a expressão que vai ficar no parêntese não confere com a de baixo, então não vou cancelar. Então, resposta final. Vamos para o item C. O item C é um produto onde, lembre que a ideia é sempre aplicar as regras, claro, mas de forma que a expressão seja mais simples possível, ok? Então, tudo depende de como você enxerga a função. Item C, ye elevado a p, p mais p raiz de p. Eu vejo isso aqui como um produto, ok? Onde, dentro deste fator, eu tenho um outro produto, ok? Então, sempre que eu puder enxugar o produto para uma potência, eu vou fazê-lo. Em vez de aplicar a regra da potência, ou do produto, eu aplico a regra da potência, que é muito mais simples. Então, eu vou pegar a minha função e reescrevê-la de uma forma mais simplificada. P vezes raiz de P é P elevado a 1 mais meio. 3 meios. Então, é P elevado a 3 meios, uma potência. Então, eu saio da aplicação de uma regra do produto para uma potência. Quer dizer, a minha resposta vai ficar muito mais rápida, ok? Então, y', aplicando a regra do produto. Sempre que eu vou aplicar a regra do produto, eu vou aplicar, lembrem, né? A reversa das parcelas. Derivada de derivada de fg, eu vou aplicar sempre f'g mais gf', ok? Então, aqui vai ficar derivada da primeira, que é e, derivada da e é a própria,
vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Derivada da segunda é 1 mais 3 meios de P, 3 meios menos 1. 3 menos 2, 1 meio. Então é 3 meios P elevado a meio. O E está em evidência. Vai ficar P mais P a 3 meios, mais 1, mais 3 meios de P. Aqui, na expressão 3 meios menos 1, é 3 menos 2, ok? 1 meio. Então, eu fui só verificar se era negativo, certo? O expoente. E elevado a P. P. Aqui já poderia parar. Eu vou apenas colocar na forma de radical, porque ele me deu a expressão em radical, ok? Mais P raiz de P, né? Raiz de P3, P2 sai, fica um P dentro da raiz, mais 1, mais 3 meios da raiz de P. Ok? Apenas recapitulando, a derivada da segunda aqui é P mais 3 meios de P elevado a meio. Ok. Era 3 meios menos 1, ok. Dá P elevado a meio. Em evidência, ok. Então aqui a revisão já está tudo ok. Vamos para o item D. Então, esse é o tipo de nível do assunto que ele é computacional, isto é, ele é apenas aplicação de regras. Então, ele é meramente repetitivo, você tem que repetir a aplicação até torná-la de forma mecânica, ok? E requer manipulações algébricas, entendeu? A parte aritmética de algébrica, álgebra fundamental, do fundamental, ok? Então, é um tipo de questão que exige muita atenção na hora de fazer conta. Porque uma simples desatenção você comete um erro, um sinal negativo, um expoente que era mais vira menos, ok? Então, para um aluno errar uma questão numa avaliação, é muito fácil, né? O item D, y igual a V3 menos 2V raiz de V sobre V. Aí aqui novamente, ó, eu tenho um quociente, onde no numerador eu tenho um produto. Então, eu aplicaria a regra do quociente primeiro e dentro do quociente haveria um produto. Eu só vou deixar isso acontecer se não houver nenhuma forma de simplificar. Já que eu tenho esse produto aqui, é um produto de potências de mesma base, eu vou reduzir esse produto em uma potência, ok? Então eu vou pegar a minha função e reescrevê-la em forma de potência. Menos 2V, V vezes raiz de V é V elevado a 1 mais meio. 1 mais meio, 3 meios sobre V. Aí agora eu tenho, ó, tá vendo? Um quociente na qual eu estou olhando o quociente agora como uma divisão de potências de mesma base. Então eu vou reescrever essa função assim, ó, V3 sobre V menos 2V 3 meios sobre V. Eu separei a fração em duas, de mesmo denominador, na qual agora eu vou ter divisão de potências de mesma base. Aqui eu tenho V2, e aqui eu tenho V, aqui eu tenho V, 3 meios menos 1. 3 menos 2, 1 meio. Então seria V elevado a meio. Então, a minha função que antes era quociente, eu ia ter que aplicar a regra do quociente, agora eu vou aplicar a regra da potência. É muito mais simples. Então, y' é 2V menos 1 meio vezes 2, cancela o 2, fica 1V elevado a 1 meio menos 1.
1 menos 2 sobre 2 menos 1 meio. Então fica menos 1 meio. Então isso aqui é 2V. O V aqui é negativo. Desce, vira positivo, elevado a 1 meio. 1 meio é raiz, né? Então posso ainda racionalizar. 1 sobre raiz de V multiplicando por raiz de V é raiz de V sobre V. Ok? Então, tá aqui a derivada. Esse exemplo ficou bem posto porque eu deveria aplicar a regra do quociente se eu não tivesse essa ideia de simplificar. Tudo bem, a questão vai chegar na mesma resposta. Aí vocês tentem fazer pela regra do quociente e comparar com essa da potência, ok? Então, na hora de fazer, analise a expressão para ver se você pode simplificar o uso das regras, ok? Na minha concepção, eu sempre evito usar a regra do quociente do produto. Eu só uso essa se não houver nenhuma opção. O que eu puder fazer para reduzir o uso dessas regras em função de outras mais simples, como a da potência, eu vou fazer, ok? Então, vejamos os próximos exemplos.